Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Nós começamos esta oração declarando que a tua palavra é a verdade acima de qualquer diagnóstico, sentimento ou circunstância. E antes de qualquer pedido, nós reconhecemos: o Senhor é Deus, soberano, fiel e presente. Agora, Pai, eu falo com quem está ouvindo esta oração e sente que a vida travou, que as coisas não fluem, que os caminhos parecem confusos, que decisões erradas do passado ainda cobram um preço alto no presente. Pessoas que oram, mas não veem avanço. Pessoas que trabalham, mas não colhem. Pessoas que tentam, mas parecem sempre começar do zero. Senhor, como pastor e como alguém guiado pelo Teu Espírito, eu declaro: isso não é o fim da sua história. O problema não é falta de força, é falta de alinhamento. Hoje nós não viemos pedir apenas bênçãos, viemos reposicionar caminhos. Porque a Tua palavra diz que quando Te reconhecemos em todos os caminhos, não só nos religiosos, não só nos domingos, não só nas emergências, o Senhor entra em ação para endireitar o que está torto. Pai, agora começa um propósito, um tempo separado, um altar espiritual levantado. Nós quebramos o ciclo de decisões tomadas sem Te consultar. Quebramos o hábito de agir no impulso, no medo, na ansiedade e na pressa. Hoje, esta pessoa decide Te reconhecer nos relacionamentos, nas finanças, no trabalho, nas escolhas emocionais, na vida espiritual e até nos pensamentos secretos. Espírito Santo, assume o controle. Onde houve confusão, traz clareza. Onde houve atraso, traz aceleração divina. Onde houve portas fechadas, traz discernimento para entender se foi livramento ou preparo. Senhor, entra nos caminhos que foram trilhados sem oração. Entra nos contratos assinados sem direção. Entra nas alianças feitas por carência. Entra nas decisões tomadas por medo. Endireita as veredas agora. Que todo o caminho tortuoso seja alinhado pela Tua mão poderosa. Nós declaramos: não andamos mais sozinhos. Pai, neste propósito, nós assumimos uma postura espiritual diferente. Não somos mais guiados apenas por lógica humana, por conselhos errados ou por emoções instáveis. O Senhor é o nosso GPS espiritual. Se o Senhor disser para parar, nós paramos. Se disser para esperar, nós esperamos. Se disser para mudar de rota, nós mudamos sem resistência. Porque reconhecer o Senhor em todos os caminhos é confiar mesmo quando não entendemos. Eu oro agora por mentes cansadas, corações sobrecarregados e almas frustradas. Pessoas que dizem: eu fiz tudo certo, mas nada deu certo. Pai, revela agora o que precisa ser ajustado. Não para acusar, mas para curar. Não para condenar, mas para libertar. Que toda cegueira espiritual seja removida. Que toda insistência em caminhos que o Senhor nunca aprovou seja quebrada agora. Senhor, eu declaro: decisões certas geram futuros certos, e hoje este futuro começa a ser reescrito. Que esta pessoa tenha coragem de sair de ambientes que drenam a fé, de relações que bloqueiam o propósito e de hábitos que atrasam promessas. Reconhecer o Senhor em todos os caminhos também é obedecer quando dói, confiar quando parece ilógico e permanecer quando a vontade é desistir. Pai, visita agora a área financeira. Endireita caminhos de desperdício, impulsividade e escassez. Visita a área emocional. Endireita traumas, padrões repetitivos e dependências emocionais. Visita a área espiritual. Endireita uma fé que foi ferida, mas não morreu. Sopra vida nova, sopra direção.
Sopra discernimento. Nós declaramos que a partir de hoje, cada passo será acompanhado pela tua presença. Cada decisão será coberta por oração. Cada caminho será trilhado com temor e confiança. E assim como a tua palavra promete, as veredas começam a ser endireitadas agora, não pelo nosso esforço, mas pela tua fidelidade. Pai, nós entramos agora numa fase mais profunda deste propósito, porque reconhecer o Senhor em todos os caminhos não é apenas uma declaração bonita, é uma postura diária. É acordar e dizer: Deus governa meus passos. É fechar os olhos antes de decidir e dizer: Espírito Santo, fala comigo. E eu oro agora por quem sempre decidiu sozinho, por quem aprendeu a ser forte demais, independente demais, autossuficiente demais, e por isso acabou carregando pesos que nunca deveria carregar. Senhor, quebra agora o orgulho disfarçado de maturidade. Quebra a autossuficiência que afasta o teu governo. Hoje esta pessoa entende que depender de Deus não é fraqueza, é inteligência espiritual. Pai, endireita os caminhos que foram escolhidos apenas pela pressa de dar certo. Caminhos que pareciam bons, mas não eram aprovados pelo céu. Caminhos que trouxeram ganhos rápidos, mas prejuízos espirituais profundos. Eu declaro agora um realinhamento espiritual. Tudo o que saiu do eixo começa a voltar para o centro da tua vontade. Tudo o que estava desalinhado começa a se ajustar. E onde houve perda, o Senhor traz aprendizado. Onde houve dor, o Senhor traz maturidade. Onde houve confusão, o Senhor traz direção clara. Porque o Senhor não é Deus de confusão, é Deus de ordem. Pai, visita agora decisões que ainda não foram tomadas. Aquela escolha que está paralisando esta pessoa. Aquela dúvida que rouba o sono. Aquela bifurcação da vida onde ela não sabe se avança ou se recua. Espírito Santo, manifesta a tua voz. Cala vozes erradas. Silencia conselhos que não vêm de ti. Fecha portas que parecem boas, mas levariam ao atraso do propósito. E abre portas que só o Senhor pode abrir. Nós declaramos que o medo não governa mais. A ansiedade não governa mais. A comparação não governa mais. O Senhor governa. E quando o Senhor governa, os caminhos se tornam seguros, mesmo quando não são fáceis. Endireita, Pai, cada vereda, ajusta cada rota, reescreve cada destino que estava sendo construído fora da tua vontade. Pai eterno, agora nós entramos no nível do quebrantamento consciente, porque reconhecer o Senhor em todos os caminhos exige coragem para admitir: eu errei rotas. E hoje nós não fugimos dessa verdade. Pelo contrário, nós a usamos como ponto de virada. Senhor, visita agora os caminhos emocionais. Decisões tomadas por carência, por medo de ficar sozinho, por necessidade de aprovação. Quantas vezes essa pessoa entrou em ciclos de dor porque não perguntou ao Senhor antes de se envolver, antes de confiar, antes de se entregar? Pai, endireita agora essas veredas internas. Cura a raiz que leva sempre ao mesmo tipo de erro. Quebra padrões repetitivos. Quebra alianças emocionais tóxicas. Quebra vínculos que já cumpriram um ciclo, mas ainda prendem a alma. Reconhecer o Senhor em todos os caminhos também é permitir que Ele feche portas que o coração insiste em manter abertas. Eu oro agora por quem sente que está atrasado na vida. Pessoas que se equiparam, que se culpam, que dizem: se eu tivesse escolhido diferente. Pai, remove agora a culpa paralisante. O passado não define o futuro quando o Senhor assume a direção. Nada está perdido demais para não ser redirecionado. Nada está quebrado demais para não ser restaurado. O Senhor é especialista em caminhos tortos. Pai, entra agora nos projetos.
nos sonhos engavetados, nas ideias que foram abandonadas por medo de errar de novo. Sopra vida sobre aquilo que o Senhor ainda quer ressuscitar. E se houver sonhos que não vêm de ti, dá paz para soltar. Dá maturidade para entender que nem tudo o que desejamos nos leva ao destino certo. Nós declaramos que a partir de hoje, cada passo será validado no altar. Cada decisão será apresentada diante do Senhor. Cada escolha será filtrada pela tua vontade. Endireita as veredas da mente, do coração e do espírito. Remove a pressa que gera erro. Remove a ansiedade que confunde. Remove a dúvida que paralisa. E nós declaramos com fé: o Senhor está reorganizando caminhos agora. O que parecia atraso era proteção. O que parecia silêncio era alinhamento. O que parecia perda era livramento. Nós confiamos, nós reconhecemos, nós entregamos. Pai amado, nós selamos este propósito entendendo que reconhecer o Senhor em todos os caminhos é uma decisão diária, não um evento isolado. Hoje esta pessoa sai deste altar espiritual diferente de como entrou. Sai mais consciente, mais alinhada, mais sensível à tua voz. Não perfeita, mas direcionada. Não sem desafios, mas acompanhada pelo céu. Eu declaro agora uma mudança prática de mentalidade. A partir de hoje, esta pessoa não pergunta mais apenas o que eu quero, mas o que Deus aprova. Não decide mais apenas pelo que é confortável, mas pelo que é correto. Não corre atrás de atalhos, porque entende que atalhos atrasam promessas. Senhor, planta no coração dela o prazer de obedecer, mesmo quando obedecer exige renúncia. Pai, levanta sentinelas espirituais sobre os caminhos futuros. Livra de armadilhas disfarçadas de oportunidades. Livra de convites que parecem bênção, mas escondem prejuízo espiritual. Dá discernimento fino, dá paz que confirma, dá inquietação santa quando algo não vem de ti. Que esta pessoa aprenda a reconhecer o Senhor até nos detalhes, até nos pequenos passos, até nas escolhas que ninguém vê. Nós declaramos que as veredas começam a se endireitar a partir de agora. Portas certas começam a se alinhar. Pessoas certas começam a se aproximar. Ambientes errados começam a perder espaço. E mesmo quando o caminho for estreito, haverá paz. Mesmo quando for desafiador, haverá propósito. Porque onde Deus guia, Ele sustenta. Pai, sela esta oração no espírito desta pessoa. Que ela volte a este princípio sempre que sentir confusão. Que Provérbios 3:6 não seja apenas um versículo decorado, mas uma chave de vida. Reconhecer o Senhor em todos os caminhos e confiar que Ele, fiel como sempre, continuará endireitando cada vereda. Nós entregamos, nós confiamos, nós avançamos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.